Eu não sou adivinho, né? Não tem bola de cristal, não. Mas eu procuro sempre usar a lógica para fazer análise, né? Eu até amanhã estou escrevendo uma coluna na Folha a respeito do assunto de que falarei agora. Eu faço uma pergunta, dou uma resposta e depois brinco. Isso é coisa dos ministros do TSE? Não. A pergunta e a resposta são minhas. É uma análise, é uma interpretação, né? Eu já disse aqui a vocês, mais de uma vez, que eu achava que o TSE não iria cassar a chapa, né, que elegeu Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão para a presidência da República em 2018. Disse que não e expliquei as razões porque isso, inclusive, seria inconveniente. E hoje o TSE, por 7-0, manteve a validade da chapa e, portanto, recusou a cassação da chapa. Os ministros afirmaram que não havia prova contundente o suficiente que ligasse os disparos ilegais do WhatsApp, porque houve os disparos ilegais do WhatsApp, né? Isso, pelo menos, 6 deles admitiram, 6 dos ministros. Houve os disparos ilegais, agora disseram, não é contundente o bastante o que aconteceu para ligar a eleição de Bolsonaro a ponto de se tomar uma medida tão drástica. O que eu dizia naquele vídeo é que decisões da justiça são pautadas pela proporcionalidade e pela razoabilidade. Todas as decisões. Não é? Então, quando você vai julgar, os juízes têm de levar em conta, no mundo inteiro levam em conta, se a decisão do seu julgamento não causará um prejuízo maior do que se cumprisse estritamente a letra da lei. Então, por que é que um juiz vai causar mais prejuízos do que benefícios? O que não impede, obviamente, de se apontar irregularidade. E isso o TSE fez. Então o TSE disse, olha aqui, houve irregularidades, sim. Os disparos irregulares em favor da campanha de Bolsonaro aconteceram. Isso ficou evidente. Empresas participaram disso. Houve, portanto, irregularidades óbvias. Agora, 3 anos depois, pode-se dizer que essas irregularidades foram determinantes na eleição? Aí eles consideraram que não havia prova contundente o bastante a ponto de cassar a chapa. Mas a irregularidade aconteceu. Verifiquem para mim se o vídeo do Alexandre de Moraes vai entrar. Se não vai entrar, eu tenho a frase dele aqui, eu nem chamo o vídeo. Vai entrar? Me digam. Vamos com a frase. Vamos com a frase. Então tá. O Alexandre de Moraes, que vai presidir o TSE durante a eleição, foi muito contundente ao afirmar que aquilo que se verificou em 2018 não vai ser tolerado em 2022, deixando claro que agora a justiça está preparada para enfrentar a questão. E é bom lembrar que o Alexandre de Moraes é aquele que é relator do inquérito das fake news. Portanto, ele dispõe de informações objetivas, decorrentes da apuração da Polícia Federal. Ele tem o mapeamento desses grupos
que atuam para espalhar fake news. E ele disse, ok, ele e, de certo modo, os outros todos. Não vamos, 3 anos depois, caçar a chapa. Causar mais prejuízo e turbulência do que o contrário. Não se vai pacificar o processo eleitoral. E foi essa a defesa que eu fiz aqui. Até observando que muita gente da terceira via até estava de olho, né? Valeu bem, né, Bob? Uhum. Porque, afinal de contas, tem 11 candidatos hoje, pré-candidatos, que gostariam de ser o nome da terceira via. E nós vamos ver, tem uma pesquisa daqui a pouco, tá difícil. Tá difícil aparecer a terceira via. Não é? Claro que se Bolsonaro fosse tornado inelegível, essa tarefa seria facilitada. Agora, não é por causa disso que se vai também, vamos tirar Bolsonaro da eleição. Tirar Bolsonaro da eleição e criar uma turbulência absolutamente desnecessária. Tá? Eu estou entre aqueles que acham que, sim, existem razões para impeachment, mas parece que isso é difícil. Agora, de qualquer modo, o impeachment passaria pela Câmara. O impeachment passaria pelo Senado. Eu sempre achei muito complicado, agora, 3 anos depois, que, na prática, 4 ministros do Supremo pudessem caçar o presidente e o vice. Porque bastavam 4, certo? São 7 ministros. Forma-se a maioria, 4. Não estou dizendo que seria ilegal, só estou dizendo que, do ponto de vista político, você cria uma turbulência desnecessária. Sim, tinha gente da terceira via torcendo, mas espera aí, conquistem os eleitores, por favor. Vamos pela via eleitoral. Pelo caminho do impeachment, aí é outra coisa, porque você tem uma legitimação que seria dada pelo parlamento. Também. Né? Então, 3 anos depois, caçar chapa me parecia uma imprudência a menos de 1 ano da eleição. E aí os ministros disseram, provas fortes o suficiente para isso, depois desse lapso temporal, não há. Agora, há irregularidades. E aí o Alexandre de Moraes, que vai presidir o TSE, disse o seguinte: a neutralidade da justiça, que tradicionalmente se configura com a justiça cega, né? A frase a justiça cega, não se confunde com tolice. A justiça não é tola. Podemos absolver por falta de provas, mas nós sabemos o que ocorreu. Nós sabemos o que vem ocorrendo e não vamos permitir que isso ocorra. Essas milícias digitais continuam se preparando para disseminar o ódio, conspiração, medo, influenciar eleições e destruir a democracia. E aí veio a coisa mais forte. Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado e as pessoas que assim fizerem vão para a cadeia por atentar contra as instituições e a democracia no Brasil. Então, atenção. Menos do que corrigir aquilo que se viu em 2018, com todos os sortilégios que isso implicaria, por exemplo, eleição indireta para presidente para terminar o mandato. Lira teria que ficar 30 dias na presidência, marcar a eleição indireta. O qual foi caçado depois, mas entrou o vice. Nas duas circunstâncias, o vice não foi caçado. Né? Não, foi depois. Não foi os 2 primeiros anos, não. Foi, no caso da Dilma foi, mas de qualquer modo havia o vice, que não foi caçado. O Temer não foi caçado. Nesse caso, seria uma cassação dupla. Por essa experiência, nós não passamos. E isso agora é absolutamente desnecessário. Então, agiu bem o TSE.
Tem gente por aí querendo, olha, o TSE viu prova, mas ignorou. Não, não é isso não. Para você caçar presidente e vice, tem que ser alguma coisa forte o bastante que justifique a turbulência. E o tribunal não viu. Agora, está fazendo uma advertência para o ano que vem. Está advertindo isso que eu chamo de Al-Qaeda eletrônica do neofascismo, que hoje varre o mundo inteiro. Não é só o Brasil. Não é? E uma das suas forças é a divulgação de fake news, é a divulgação da mentira. Que, de qualquer modo, o TSE reconheceu existir. Eu adoraria chegar aqui e dizer para vocês, quer dizer, eu acho o governo Bolsonaro tão nefasto, eu acho de tal ordem desastroso que está aí, obviamente isto implicaria, acho eu, uma turbulência que mais vai prejudicar o processo político do que colaborar. Mais vai prejudicar o Brasil do que colaborar com o país. Né? Então, acho que a justiça eleitoral é que o Francisquini praticou abuso de poder de autoridade, que foi o que motivou a cassação, e uso indevido do meio de comunicação, por intermédio de fake news. Né? Então, essa é uma questão, é claro que isso é muito delicado. O Congresso ainda vai votar lei a respeito, nós teremos de debater, porque eu vejo aqui a dizer, mas o que é verdade? O que é mentira? Olha aqui, existem as avaliações políticas de que você pode discordar, que não entram na categoria verdade ou mentira. Então, por exemplo, Vale bene, eu posso pegar a história da Petrobras no Brasil desde 1953 até agora e demonstrar que ela só fez bem ao Brasil, ou fez mais bem do que mal. É uma análise política, uma análise econômica, uma análise técnica. Se eu for mais para o lado da intervenção estatal, é uma avaliação. Ninguém vai questionar isso. Né? Ou o contrário, mostra que fez mal, que se o Brasil tivesse desde sempre uma empresa privada, empresas privadas cuidando, não tivesse estatal, teria sido uma maravilha. São análises que você faz de natureza política. Agora, existe, se eu atribuo a você o que você não fez, aí é informação falsa. E a legislação brasileira já tem defesas contra isso. Nós não temos no Código Penal a punição, por exemplo, por crime de calúnia, difamação e injúria? Sim. A liberdade de expressão está acima disso? Não. Eu não posso dizer, Bob roubou a carteira de Vale bene se ele não roubou, é calúnia. Bob é ladrão, rouba um monte de carteiras. Aí não é um crime específico. Eu estou difamando. Então a calúnia, difamação e injúria já existe. Você não pode incitar o crime. Não é qualquer coisa que pode ser dita. Tratamos disso ontem aqui no caso do Maurício Souza, o jogador. Eu não posso ter tal opinião? Pode. Agora, depender da sua opinião, é crime. Em sendo crime, você pronunciando, você tem que pagar por isso. No caso dele, não vai pagar do ponto de vista penal, mas você pode ter a sanção social. E aquilo que se disse é considerado inaceitável, incompatível com os valores da civilização. E é claro que isso na campanha política vai acontecer. E em acontecendo, é preciso que haja a punição com mais celeridade. Então, o que o Alexandre está dizendo é: temos instrumentos, e tomara que realmente a justiça eleitoral os tenha, para fazer a punição de maneira tempestiva.